Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira, estamos de volta com mais uma leitura de bloco de capítulos de Ramsés. Sob a acácia do Ocidente, já estamos chegando na metade do livro e já começou a bater o desespero. Ai, vai acabar essa história maravilhosa. Mas, enquanto não acaba, a gente vai aproveitando tudo que a gente puder até o último pontinho. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela presença de vocês aqui em mais um dia de leitura. E já sabem, né? Agora, toda vez que eu lembrar, eu vou pedir. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, clica no joinha. Se for possível, segue o canal, acompanha a gente. Se você puder ainda ativar as notificações, vai ser muito melhor. E deixa o seu comentário aqui sempre que você sentir vontade. Um beijo para vocês e vamos começar logo o capítulo 29. Um vento fortíssimo e gelado varria as muralhas de Ratusa, a capital fortificada do Império Hitita. O outono transformara-se bruscamente em inverno no elevado planalto da Anatólia. Chuvas torrenciais tornavam os caminhos lamacentos e dificultavam os deslocamentos dos comerciantes. Friorento, o imperador Hattusil enrolava-se em seu manto, ao canto do fogo, bebendo vinho quente. A carta que acabava de receber de Ramsés alegrava-o profundamente. O Hatti e o Egito nunca mais estariam em guerra. Embora o exercício da violência fosse por vezes necessário, Hattusil preferia a diplomacia. O Hatti era um império envelhecido, cansado de tantos combates. Desde o tratado que fora estabelecido com Ramsés, o povo ia se habituando à paz. Puturrepa regressou finalmente. A imperatriz havia passado várias horas no Templo da Tempestade para consultar os oráculos. Bela, majestosa, a grande sacerdotisa era uma soberana respeitada, mesmo pelos generais. Novidades? Interrogou Hattusil inquieto. Sim, mas não boas. O tempo ruim vai aumentar e a temperatura baixará. Pois eu tenho um milagre a lhe anunciar. O imperador brandiu o papiro proveniente de Pi-Ramsés. Ramsés deu seu acordo definitivo? Como a sua festa de regeneração foi celebrada e ele desposou simbolicamente a filha para celebrar os rituais, o faraó do Egito, o nosso irmão bem-amado, consente em desposar a nossa filha. Uma hitita, soberana das duas terras. Eu não acreditava que tal sonho se realizaria. Puturrepa sorriu. Você soube humilhar-se perante Ramsés. Por conselho seu, minha querida, devido ao seu judicioso conselho. As palavras não têm qualquer importância. O essencial era atingir o objetivo. Infelizmente, o céu enfurece-se contra nós. O tempo acabará por melhorar. Os oráculos são pessimistas. Se demorarmos muito a mandar-lhe a nossa filha, Ramsés pensará numa manobra. O que devemos fazer, Hattusil? Dizer-lhe a verdade e pedir o seu auxílio. A ciência dos magos do Egito é incomparável. Eles que acalmem os elementos e desobstruam o caminho. Escrevamos sem demora ao nosso irmão bem-amado. O rosto anguloso e severo, o crânio raspado, andar por vezes rígido devido às dores das articulações. Cá caminhava pela imensa necrópole de Saqqara, onde se sentia mais à vontade do que no mundo dos vivos. Grande sacerdote de Ptah, o filho mais velho de Ramsés raramente deixava a antiga cidade de Mênfis. A época das pirâmides fascinava-o. Cá passava longas horas contemplando os 3 gigantes de pedra no planalto de Gizé. As pirâmides construídas por Quéops, Quéfren e Miquerinos.
Quando o sol atingia o zênite, as suas faces recobertas de calcário branco refletiam a luz e iluminavam os templos funerários, os jardins e o deserto. Encarnação da pedra primordial surgida do oceano das origens na primeira manhã do mundo, as pirâmides eram também raios de sol petrificados que conservavam uma energia inalterável. E Ká descobrira uma de suas verdades. Cada pirâmide era uma letra do grande livro da sabedoria que ele procurava nos arquivos dos antigos. Mas o grande sacerdote de Mênfis estava preocupado. Próxima do imenso conjunto arquitetural de Djeser, dominada pela pirâmide em degraus, a pirâmide do rei Unas exigia trabalhos de restauração. Datando do fim da quinta dinastia, com mais de 1 milênio, o venerável monumento sofria de graves mazelas. Era indispensável substituir diversos blocos de ornatos. Ali em Saqqara, o grande sacerdote Ká dialogava com as almas dos antepassados. Permanecendo nas capelas das moradas de eternidade, lia as colunas de hieróglifos que evocavam os belos caminhos do além e o destino feliz dos que possuíam uma voz justa, por terem vivido a sua existência de acordo com a regra de Ma'at. Ao decifrar aquelas inscrições, Ká voltava a dar vida aos proprietários dos túmulos que haviam permanecido presentes na terra do silêncio. No momento em que o grande sacerdote de Ptah dava a volta à pirâmide de Unas, viu o pai avançar em sua direção. Não se assemelhava Ramsés a um daqueles espíritos luminosos que em certas horas do dia surgiam aos videntes? Quais são os seus projetos, Ká? De imediato, acelerar a restauração das pirâmides do Império Antigo, que exigem intervenção urgente. Encontrou o livro de Thoth? Apenas vestígios, mas sou persistente. Há tantos tesouros em Saqqara que talvez precise de uma vida mais longa. Você só tem 38 anos? Ptah-hotep não esperou ter 110 para redigir as suas máximas? Nestes lugares, meu pai, a eternidade alimentou-se do tempo dos homens e transformou-o em pedras vivas. Estas capelas, estes hieróglifos, estes personagens que veneram o segredo da vida e lhe fazem oferendas, não são o melhor da nossa civilização? Já pensou algumas vezes nos assuntos do Estado, meu filho? Por que hei de preocupar-me com isso se é você quem reina? Os anos passam, Ká, e eu partirei também para o país que ama o silêncio. Vossa Majestade acaba de ser regenerada, e daqui a 3 anos organizarei melhor ainda sua próxima festa de regeneração. Você ignora tudo de administração, de economia, do exército. Não tenho qualquer gosto por esses assuntos. A rigorosa prática dos rituais não é a base da nossa sociedade? A felicidade do nosso povo depende disso, e a ela desejo me dedicar cada dia mais. Por acaso admite que estou indo por um caminho errado? Ramsés ergueu os olhos para o cume da pirâmide de Unas. Procurar o mais alto, o mais essencial, é sempre seguir no bom caminho. Mas o faraó é obrigado a descer ao mundo subterrâneo e escuro, para nele enfrentar o monstro que tenta secar o Nilo e destruir a barca da luz. Se não travasse esse combate cotidiano, que rituais celebraríamos? Ká tocou na pedra milenar como se esta alimentasse o seu pensamento. De que forma posso servir ao faraó? O imperador do Hatti deseja enviar a sua filha para o Egito, a fim de que eu a despose. Mas o tempo está tão ruim na Anatólia que é impossível a viagem por meio de uma caravana. Hattusil solicita uma intervenção dos nossos magos para que consigam dos deuses uma melhoria das condições do clima. Descubra, o mais rápido que puder,
o texto que me permita satisfazê-lo. Ninguém conseguiria descobrir Herek, o capitão de lanchão, no lugar onde ele se refugiara. A conselho do patrão, instalara o seu domicílio por algum tempo no bairro asiático de Pi-Ramsés, depois de ter visitado um escriba de pele amarelada para lhe debitar um discurso sem pé nem cabeça. Mas ele era bem pago, muito mais bem pago do que 3 meses de trabalho no Nilo. Herek tornara a ver o patrão, muito satisfeito com os seus serviços. Segundo ele, o resultado esperado fora conseguido. Havia apenas uma leve contrariedade. O patrão exigia que Herek mudasse de aparência. Orgulhoso da sua barba e da sua epiderme peluda, o marinheiro sentira-se tentado a discutir. Mas como se tratava de sua segurança, deixara-se convencer. Glabro retomaria o trabalho no sul com outro nome, e a guarda do faraó perderia para sempre o seu rastro. Herek passava o dia dormindo, no primeiro andar de uma pequena casa branca. A sua senhoria o acordava à passagem do transportador de água e arranjava-lhe pães recheados de alho e cebola, que ele consumia deliciado. "O barbeiro está na pracinha", avisou ela. O marinheiro espreguiçou-se. Barbeado, pareceria menos viril e teria mais dificuldade para seduzir as moças. Por sorte, dispunha de outros argumentos igualmente convincentes. Herek olhou pela janela. Na pequena praça, o barbeiro havia instalado 4 estacas para suportar um toldo, a fim de evitar as queimaduras do sol. Sob aquele abrigo havia 2 bancos, o mais alto para o barbeiro e o mais baixo para o cliente. Como estavam presentes 10 homens, a espera seria demorada. 3 deles puseram-se a jogar dados e os outros sentaram-se encostados à parede de uma casa. Herek tornou a deitar-se e novamente adormeceu. A senhoria sacudiu-o. "Vamos, desça, você é o último." Desta vez não havia escapatória. Com os olhos quase fechados, o marinheiro desceu a escada. Saiu da modesta casa e sentou-se no banco de 1 metro de altura, que gemeu sob o seu peso. "O que deseja?" perguntou o barbeiro. "Barbeie-me completamente, o queixo e as faces." "Uma barba tão bonita assim?" "Isso é problema meu." "Como queira, meu amigo. Quanto vai pagar?" "Um par de sandálias de papiro." "É um grande trabalho." "Se não quer, arranjo outro." Está bem, está bem." O barbeiro molhou a própria pele com água de sabão, fez deslizar a navalha sobre sua face esquerda para verificar-lhe a eficácia e depois, com um gesto brusco, mas preciso, encostou-a no pescoço do marinheiro. "Se tentar fugir, Herek, e se mentir, corto-lhe o pescoço." Quem é você?" Setaol cortou de leve a própria pele e um pouco de sangue caiu no peito do marinheiro. "Alguém que o matará se recusar a responder." "Interrogue-me." "Conhece um capitão de lanchão com uma cicatriz no antebraço esquerdo e olhos castanhos?" "Sim." "Conhece a dama Cherit?" "Sim, já trabalhei para ela." "Como ladrão?" "Tivemos alguns negócios." "Quem é seu patrão?" "Chama-se Amene." "Você vai me levar até ele." Fim do capítulo 29. Capítulo 30. Com o rosto grave iluminado por um sorriso, Ká apresentou-se perante Ramsés, sentado em sua mesa de trabalho. "Procurei durante 3 dias e 3 noites na biblioteca da Casa da Vida de Heliópolis, Majestade, e encontrei o livro dos esconjuros que dissiparão o mau tempo do Hati. São os mensageiros da deusa Sekhmet,
que propagam os miasmas na atmosfera e impedem o sol de atravessar as nuvens. Como devemos agir? Recitar permanentemente, durante tanto tempo quanto for necessário, as litanias destinadas a acalmar Sekhmet. Quando a deusa chamar os seus emissários que partiram para a Ásia, o céu clareará. Os sacerdotes e as sacerdotisas de Sekhmet já estão em ação. Graças às vibrações dos seus cânticos e ao efeito invisível dos rituais, podemos esperar um resultado rápido. Ká retirou-se no momento em que Merneptah chegava. Os dois irmãos abraçaram-se. O rei observou seus filhos, tão diferentes, mas que se completavam. Nenhum nem outro o decepcionavam. Não acabava Ká, à sua maneira, de atuar como um homem de Estado? Ká possuía a elevação do espírito indispensável para governar. Merneptah, a força necessária para comandar. Quanto à filha do monarca, Meritamon, voltara para Tebas, onde dirigia os rituais de animação das estátuas reais, tanto no santuário de Sete como no templo de milhões de anos de Ramsés. O faraó agradeceu aos deuses por estes lhe terem conferido 3 filhos excepcionais, que cada um à sua maneira transmitiam o espírito da civilização egípcia e se preocupavam mais com os valores dela do que com a sua própria pessoa. Nefertari e Izete a Bela podiam repousar em paz. Merneptah inclinou-se perante o faraó. Mandou-me chamar, majestade? A filha de Hattusil e de Puturrepa prepara-se para trocar a capital hitita por Pi-Ramsés. A título diplomático, tornar-se-á a grande esposa real, e esta união selará de forma definitiva a paz entre o Hatti e o Egito. Esse pacto poderá desagradar a certos grupos de interesses. A sua missão consistirá em velar pela segurança da princesa desde a saída dela dos territórios controlados pelo Hatti até a sua entrada nos nossos protetorados. Vossa Majestade pode contar comigo. De quantos homens posso dispor? De tantos quantos forem necessários. Seria inútil um exército, muito lento e pesado para se deslocar. Reunirei uma centena de batedores daquelas regiões e bem armados, e vários mensageiros dispondo dos melhores cavalos. Em caso de ataque, saberemos resistir. Informarei Vossa Majestade de forma regular. Se algum dos mensageiros se atrasar, a fortaleza mais próxima enviará imediatamente socorro. A sua missão é da maior importância, Merneptah. Não o decepcionarei, meu pai. Desde o início da manhã, que uma chuva fortíssima se abatia sobre Hattusa, ameaçando inundar a cidade baixa. O pânico começava a espalhar-se quando a imperatriz Puturrepa falou à população. Não só os sacerdotes do Hatti imploravam constantemente clemência do deus da tempestade, como também tinham apelado para os magos do Egito. O discurso de Puturrepa acalmou as pessoas. Algumas horas mais tarde, a chuva parou. Pesadas nuvens negras permaneciam no céu, mas do lado sul principiava a clarear. Começava a ser possível pensar na partida da princesa. A imperatriz dirigiu-se aos aposentos da filha. Aos 25 anos, a jovem tinha a beleza selvagem das Anatólias. De cabelo louro, olhos negros amendoados, nariz fino, quase pontiagudo. Pele de nácar, alta, com membros delicados e porte digno pelo seu elevado nascimento. A princesa era a própria encarnação da sensualidade. Em um mínimo gesto, havia uma nota de languidez que traduzia a feminilidade pronta a oferecer-se, e no mesmo instante a fugir. Não havia dignitário algum que não tivesse sonhado desposá-la. O tempo está melhorando, disse Puturrepa. A própria princesa penteava os longos cabelos antes de perfumá-los. Devo então preparar-me para partir?
Está angustiada? Muito pelo contrário, ser a primeira hitita a desposar um faraó? E que faraó! Ramsés o Grande, cuja glória extinguiu o fogo guerreiro do Hati. Nem nos meus sonhos mais loucos pude imaginar destino tão fabuloso. Puturrepa ficou surpreendida. Vamos separar-nos para sempre, e nunca mais você voltará a ver o seu país. Não é dilacerante? Sou uma mulher e vou casar com Ramsés, viver na terra amada dos deuses, reinar sobre uma corte faustosa, gozar de um luxo inaudito, saborear as delícias de um clima inigualável. Sei lá o que mais, mas unir-me a Ramsés não me basta. O que quer dizer? Desejo também seduzi-lo. O faraó não pensa em mim, mas na diplomacia e na paz, como se eu não passasse de uma frase de um tratado. Eu o farei mudar de opinião. Está se arriscando a ter uma grande decepção. Será que sou feia e estúpida? Ramsés não é um jovem. Talvez nem sequer pouse os olhos em você. O meu destino me pertence e ninguém poderá ajudar-me. Se não for capaz de conquistar Ramsés, para que servirá o meu exílio? O seu casamento garantirá a prosperidade de dois grandes povos. Não serei nenhuma escrava, nenhuma reclusa, mas uma grande esposa real. Ramsés esquecerá as minhas origens. Reinarei ao seu lado e todos os egípcios se prostrarão perante mim. Desejo que assim seja, minha filha. É esta minha vontade, mãe, e não é inferior à sua. Embora fraco, o sol reapareceu. O inverno instalava-se com o seu cortejo de ventos e dias frios, mas o caminho que levava aos protetorados egípcios em breve estaria disponível. Puturrepa teria gostado muito de trocar confidências com a filha, mas a futura esposa de Ramsés tornara-se uma estrangeira em sua própria casa. Raia não conseguia se acalmar. Uma violenta discussão colocara-o contra Uri-Texupi, e os dois homens haviam se separado sem encontrar uma maneira de entender-se. Para o ex-general-chefe do exército hitita, a vinda da filha de Hattusil poderia ser explorada contra Ramsés, e a princesa não devia ser impedida de chegar ao Egito. Raia pensava diferente. Aquele casamento diplomático anulava as últimas veleidades guerreiras. Renunciando a lutar, Hattusil fazia o jogo de Ramsés. Raia quase chegara a arrancar a pequena barba em bico e rasgar a túnica de barras coloridas, de tal forma que aquela perspectiva o torturava. O ódio por Ramsés tornara-se sua principal razão de viver, e estava pronto a correr todos os perigos para abater aquele faraó, cujas estátuas colossais imperavam nos grandes templos do país. Não, aquele monarca não havia de continuar conseguindo tudo o que queria. Uri-Texupi adormecia, saciado de conforto e luxúria. Ele, Raia, não perdera a vontade de combater. Ramsés não passava de um homem e sucumbiria sob uma sucessão de golpes desferidos com força e precisão. Uma coisa era urgente: impedir a princesa hitita de chegar a Pi-Ramsés. Sem prevenir Uri-Texupi e os seus amigos hititas, Raia organizaria um atentado com o auxílio de Malfi. Quando o chefe das tribos líbias soubesse que Merneptah, o filho de Ramsés, estava à frente do corpo expedicionário egípcio, ficaria babando. Eliminar simultaneamente a princesa hitita, futura esposa de Ramsés, e o filho mais novo do rei. Que trunfo! Nenhum membro da caravana sobreviveria. O faraó se convenceria, então, de que fora um sobressalto de orgulho de alguma facção do exército hitita hostil à paz. O que precisava ser feito era espalhar, no terreno, armas hititas
e abandonar alguns cadáveres de camponeses vestidos como soldados do exército de Hattusil. É verdade que a batalha seria feroz e haveria perdas nas fileiras líbias, mas Malve não se deteria por esse detalhe. A perspectiva de uma ação brutal, sangrenta e vitoriosa entusiasmaria o guerreiro. Hattusil perderia a filha e Ramsés o filho, e os dois soberanos vingariam a afronta com um conflito mais brutal do que os anteriores. A Acha já não existia para acalmar as tensões. Quanto a Uritexup, seria colocado diante da real situação. Capítulo 31. Lânguida, saciada, com o corpo inebriado pelo ardor do amante, a dama Tanit estendeu-se sobre o peito forte de Uritexup. Faça amor comigo mais uma vez. Peço-lhe. O hitita teria cedido de boa vontade, mas foi alertado por um ruído de passos. Levantou-se e retirou uma espada curta de sua bainha. Bateram na porta do quarto. Quem é? O mordomo. Eu tinha dado ordens para que não nos incomodassem, berrou enraivecida. É um amigo do seu marido. Está dizendo que é muito urgente. A Fenícia reteve Uritexup pelo pulso. Talvez seja uma cilada. Eu sei me defender. Uritexup chamou um hitita que estava de guarda no jardim da vila. Orgulhoso por servir ao ex-general-chefe, fez o seu relatório em voz baixa e desapareceu. Quando o amante voltou ao quarto, a dama Tanit, nua, saltou-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. Sentindo-o preocupado, afastou-se e deu-lhe uma taça de vinho fresco para beber. O que se passa? Nosso amigo Rai está morto. Um acidente? Caiu de um telhado, tentando escapar de Serramana. A Fenícia empalideceu. Esse maldito sardo! Mas ele vai chegar até você. É possível. Temos de fugir imediatamente. De maneira nenhuma. Serramana está à espreita da mínima falha. Se Raya não teve tempo de falar, continuo fora do seu alcance. O desaparecimento desse comerciante sírio é até uma boa notícia. Começava a perder o sangue frio. Atualmente já não preciso dele, já que estou em contato direto com os líbios. E se nos contentássemos com a nossa felicidade? Com violência, Uritexup esmagou os seios de Tanit. Contente-se em ser uma esposa dócil e silenciosa, e farei a sua felicidade. Quando ele a devorou como uma guloseima, a mulher desfaleceu de prazer. Os caçadores apresentaram as peles de animais a Techonk. O líbio escolhia a matéria-prima que utilizava. Só tinha confiança na sua própria avaliação e mostrava-se de extrema severidade, recusando 3/4 das mercadorias propostas. De manhã, havia tratado com dureza 2 caçadores que lhe ofereciam peles de má qualidade. De repente, lançaram a seus pés uma túnica com riscas coloridas. Reconhece-a? Perguntou Serramana. Com um abdômen contraído por dores, o líbio colocou as mãos sobre o ventre volumoso. É uma indumentária vulgar. Examine-a atentamente. Garanto-lhe, não vejo nada demais nela. Vou ajudá-lo, Techonk, porque você me é simpático. Essa túnica pertencia ao comerciante sírio Raya, um personagem duvidoso que não tinha consciência tranquila e se matou estupidamente ao tentar fugir. Pode-se dizer que seu passado de espião veio brutalmente à superfície, mas eu tenho uma certeza. Vocês deviam ser amigos. Ou melhor, cúmplices. Eu não me dava com esse... Não me interrompa, Techonk. Não tenho provas, mas não duvido que o defunto Raya, você e Uritexup tenham feito um pacto contra Ramsés. A morte do Sírio é um aviso. Se os outros
aliados ainda tentarem fazer mal ao rei, acabarão como raia. Agora gostaria de receber o que me é devido. Mandarei entregar em sua casa um escudo de couro e sandálias de luxo. Um início satisfatório. Tem nomes para me dar? Tudo está calmo entre os líbios, senhor Serramana. Todos reconhecem a autoridade de Ramsés. Pois que continuem assim. Até breve, Techonk. Logo que o cavalo de Serramana se afastou, o líbio, com as mãos crispadas sobre o estômago, precipitou-se para os sanitários. O imperador Hattusil não estava concordando com a sua esposa Puturrepa. A imperatriz sempre admirara a sagacidade do esposo e a sua percepção rigorosa das coisas, mas desta vez uma violenta discussão explodira entre os dois. É preciso avisar Ramsés da partida de nossa filha, insistiu Puturrepa. Não. É conveniente aproveitar a situação para saber se os militares descontentes são capazes de agir contra nós. Contra nós. Quer dizer, contra sua filha e a escolta. Compreende que está dando a chance de utilizar a sua própria filha como isca? Ela nada arriscará, Puturrepa. Em caso de agressão, os melhores soldados hititas a protegerão e aniquilarão os rebeldes. Daremos assim um golpe duplo, o de eliminar os restos da oposição militar à nossa política e o de selar a paz com Ramsés. A minha filha não deve correr qualquer perigo. A minha decisão está tomada, ela partirá amanhã. Somente quando atingir a fronteira da zona de influência egípcia, depois de ter atravessado o Hati, Ramsés será avisado da chegada de sua futura mulher. Como a jovem princesa parecia frágil no meio dos oficiais e dos soldados hititas de pesadas couraças e capacetes ameaçadores. Equipado com novas armas e dotado de cavalos jovens e saudáveis, o destacamento de elite encarregado de escoltá-la dir-se-ia invencível. O imperador Hattusil sabia que a filha corria riscos, mas a ocasião era demasiado tentadora. Não devia um chefe de Estado privilegiar o seu poder, às vezes mesmo em detrimento da própria família? Em diversas carroças encontravam-se o dote da princesa e as oferendas para Ramsés o Grande: ouro, prata, bronze, tecidos e joias, e um presente ao qual o faraó seria particularmente sensível: 10 magníficos cavalos, dos quais ele próprio cuidaria, e que, alternando entre si, teriam a honra de puxar o seu carro. O céu estava completamente limpo e o calor insuportável. Sob os mormaços de inverno, os soldados sufocavam e transpiravam. Fevereiro assemelhava-se bruscamente a um mês de verão. Esta aberração não podia durar. Sem dúvida, dentro de algumas horas, a chuva cairia e encheria as cisternas. A princesa ajoelhou-se diante do pai, que a ungiu com o óleo do noivado. O próprio Ramsés celebrará a união do matrimônio, anunciou o rei. Boa viagem, futura rainha do Egito. A caravana iniciou a sua marcha. À frente do carro onde se instalara a jovem, avançava outro veículo do mesmo tamanho e igualmente confortável. Na parte de trás, sentada num trono de madeira leve, ia a imperatriz Puturrepa. Irei com minha filha e a acompanharei até a fronteira, disse ao imperador ao passar diante dele. Montanhas hostis, caminhos escarpados, desfiladeiros inquietantes, bosques densos onde o agressor podia ocultar-se. A imperatriz Puturrepa sentia medo do seu próprio país. É verdade que os soldados estavam em permanente alerta, e o seu número devia desencorajar qualquer assaltante. Mas o Hati fora durante muito tempo o teatro de lutas intestinas e sangrentas. Não tentaria Uritexup em pessoa ou algum dos seus sequazes
Eliminar a princesa, símbolo da paz? O mais penoso era a ausência de inverno. Preparados para aquele período, os organismos tinham que suportar o sol ardente e a seca, o que provocava uma fadiga fora do normal, tornando terrível a viagem. Puturrepa notou que a vigilância da escolta enfraquecia e que a energia dos oficiais diminuía. Seriam capazes de enfrentar um ataque maciço? A princesa continuava imperturbável, como se aquilo tudo não tivesse qualquer efeito sobre ela. Altiva, iluminava o caminho com a vontade feroz de atingir o seu objetivo. Quando os pinheiros sussurravam, quando o fluxo de uma corrente se assemelhava à corrida de homens armados, Puturrepa sobressaltava-se. Onde se ocultavam os sediciosos? Que estratégia teriam adotado? A imperatriz do Hatti acordava muitas vezes de noite, prestando ouvidos ao mínimo ruído suspeito, e passava o dia perscrutando os bosques, as encostas abruptas e as margens das ribeiras. A princesa e a mãe não falavam uma com a outra. Encerrada no seu silêncio, a filha de Puturrepa recusava qualquer contato com a sua vida anterior. Para ela, o Hatti estava morto, e o futuro chamava-se Ramsés. Sofrendo com o calor, sequiosa, esgotada, a caravana ultrapassou Kadesh e chegou ao posto fronteiriço de Aia, na Síria do Sul. Ali se erguia uma fortaleza egípcia, na orla do território controlado pelo faraó. Os arqueiros tomaram posição nas ameias e a grande porta fechou-se. A guarnição julgava que era um ataque. A princesa desceu do seu carro e saltou para um dos cavalos destinados a Ramsés. Sob o olhar estupefato da mãe e do chefe do destacamento hitita, galopou na direção da Praça Forte e se estacou ao pé das muralhas. Nenhum arqueiro egípcio ousara atirar. Sou a filha do imperador do Hatti e a futura rainha do Egito, declarou. Ramsés o Grande espera-me para celebrar o nosso matrimônio. Acolha-me bem. Caso contrário, a cólera do faraó o queimará como fogo. O comandante da fortaleza apareceu. Há um exército com você. Não é um exército. É a minha escolta. Esses guerreiros hititas são ameaçadores. Está enganado, comandante. Estou lhe dizendo a verdade. Não recebi qualquer ordem da capital. Avise imediatamente a Ramsés da minha presença. Fim do capítulo 31. Capítulo 32. Com a respiração curta, os olhos avermelhados e o peito preso, Amene estava resfriada. As noites de fevereiro eram geladíssimas e o fraco sol do dia não era suficiente para aquecer a atmosfera. O escriba particular de Ramsés havia encomendado uma grande quantidade de lenha, mas a entrega estava atrasada. De muito mau humor, preparava-se para descarregar a sua raiva sobre um dos seus subordinados, quando um mensageiro do exército depositou na sua mesa de trabalho uma mensagem proveniente da fortaleza de Aia, na Síria do Sul. Em meio a uma série de espirros, Amene decifrou o texto em código, jogou um cobertor de lã sobre a sua túnica de linho grosso, rodeou a garganta com um pano e, apesar dos brônquios em fogo, correu até o gabinete de Ramsés. Majestade, uma notícia incrível! A filha de Hattusil chegou a Aia. O comandante da fortaleza aguarda suas instruções. Àquela hora tardia, o rei trabalhava à luz de lampiões a óleo, cuja chama não fazia qualquer fumo. Colocados sobre altos suportes de madeira de sicômoro, espalhavam uma luz suave e bem distribuída. Com certeza deve ser um equívoco, considerou Ramsés. Hattusil teria me avisado sobre a partida da filha. O comandante da fortaleza tem à sua frente um exército hitita apresentando-se como um cortejo nupcial.
O rei caminhou alguns passos no seu vasto gabinete aquecido por braseiros. É um ardil Amene, um ardil do imperador Hattusil, para verificar a força do seu poder no interior do próprio Hatti. Temia que a caravana fosse atacada por militares revoltados. E como isca, a própria filha! Agora Hattusil deve estar mais tranquilo. Que Merneptah parta imediatamente para a Síria com o corpo expedicionário previsto para proteger a princesa. Ordene ao comandante da fortaleza de Aia que abra suas portas e acolha os hititas. E se... Vou correr o risco. Tanto os hititas quanto os egípcios estavam espantados uns com os outros, mas depois se confraternizaram, fizeram a festa, beberam e comeram juntos como velhos companheiros de armas. Puturrepa podia regressar descansada para Hatusa, enquanto a filha, acompanhada de dignitários e de alguns soldados hititas, continuaria o seu caminho para Pi-Ramsés sob a proteção de Merneptah. Na manhã seguinte, seria a separação definitiva. Com os olhos embaçados de lágrimas, a imperatriz olhou a filha, bela e conquistadora. Não sente saudade nenhuma? Perguntou Puturrepa. Nunca fui tão feliz. Nunca mais voltaremos a nos ver. É a lei da vida, mãe. A cada um o seu destino. E o meu é fabuloso. Seja feliz, minha filha. Já sou. Magoada, Puturrepa nem sequer beijou a filha. Acabava de romper-se o último laço. É completamente anormal, constatou o comandante da fortaleza de Aia, um militar de carreira de rosto quadrado e voz áspera. Nesta estação as montanhas deveriam estar cobertas de neve e deveria chover todos os dias. Se este calor continuar, vamos ter falta de água nas cisternas. Viemos em marcha forçada, afirmou Merneptah, e estou com vários doentes para tratar. Ao longo do caminho há muitas nascentes e poços secos. Receio arrastar a princesa para uma aventura arriscada. Completamente anormal, repetiu o comandante. Só uma divindade pode provocar essa perturbação. Merneptah receava ouvir aquela opinião. Acho que você tem razão. Há alguma estátua protetora nesta fortaleza? Sim, mas só serve para afastar os maus espíritos dos arredores. Não tem poder suficiente para modificar o clima. Seria necessário invocar a uma divindade cuja energia fosse comparável à do céu. Possui reservas de água suficientes para nossa viagem de regresso? Infelizmente não. Deverá permanecer aqui e esperar pela chuva. Se este falso verão durar, não haverá água suficiente para os egípcios e os hititas. Estamos no inverno e esta seca em breve irá acabar. Você deve ter notado, comandante, que ela não é natural. Partir foi arriscado, mas ficar não será menos. O oficial franziu a testa. Mas o que pretende fazer? Informar a Ramsés. Só ele saberá o que fazer. Ká desenrolou sobre a mesa de trabalho de Ramsés 3 longos papiros que havia descoberto nos arquivos da Casa da Vida de Heliópolis. Os textos são formais, majestade. Apenas um deus reina sobre o clima da Ásia, Set, mas nenhum colégio de magos é qualificado para entrar diretamente em contato com ele. É a você e só a você que compete dialogar com Set, para que ele volte a colocar as estações em seu lugar certo. Entretanto, fale, meu filho. Entretanto, sou contrário a essa tarefa. A força de Set é perigosa e incontrolável. Receia minha própria fraqueza? Você é filho de Set, mas alterar o clima exige manejar o relâmpago, o raio e a tempestade. Ora, Set é imprevisível e o Egito precisa de você. Enviemos à Síria várias estátuas divinas e uma caravana de reabastecimento. Crê que Set as deixará passar? Ká baixou a cabeça. Não, majestade. Não me deixe então outra alternativa. Ou travo o combate que ele me propõe,
Merneptah, a princesa Hitita e todos os seus companheiros morreram de sede. O filho mais velho de Ramsés não tinha qualquer argumento para se opor ao pai. Se eu não regressar do templo de Sete, disse o faraó a Cá, seja o meu sucessor e consagre a sua vida ao Egito. A princesa Hitita, instalada nos aposentos do comandante da fortaleza, exigiu falar com Merneptah. Este último achou-a agitada e autoritária, mas comportou-se com o respeito digno de uma grande dama. Por que não partimos imediatamente para o Egito? Porque é impossível, princesa. O tempo está magnífico. É a seca na estação das chuvas e a água fica escassa. De qualquer maneira é melhor irmos, pois não vamos criar raízes nesta horrível fortaleza. O céu não nos é favorável. É uma vontade divina que está nos prendendo aqui. Os seus magos estão despreparados? Apelei para o maior de todos, Ramsés em pessoa. A princesa sorriu. Você é um homem inteligente, Merneptah. Falarei de você ao meu esposo. Esperemos, princesa, que o céu ouça as nossas preces. Não duvide. Não vim até aqui para morrer de sede. O céu e a terra não se encontram nas mãos do faraó? Nem Setaol, nem Amene conseguiram mudar a decisão do soberano. Durante o jantar, Ramsés comera um pedaço de carne cortado do pernil de um boi, animal que encarnava a potência de Sete, e bebera vinho forte dos oásis, colocado sob a proteção do próprio Deus. Depois de ter purificado a boca com sal, a exudação de Sete, portadora do fogo terrestre indispensável à conservação dos alimentos, recolhera-se perante a estátua do Pai. Ele que tinha ousado, através do seu nome, proclamar-se o representante terrestre do Senhor da Tempestade. Sem o auxílio de Sete, Ramsés não tinha qualquer chance de convencer Sete. Um só erro, um gesto ritualístico pouco exato, um desvio de pensamento e o raio atacaria. Em face da força no estado bruto, restava uma única arma, a retidão. A retidão que Sete ensinara a Ramsés ao iniciá-lo nas funções de faraó. No meio da noite, o rei entrou no templo de Sete, construído no lugar de Avares, a capital odiada do invasor Ixo. Um local consagrado ao silêncio e à solidão. Um local onde apenas o faraó podia penetrar sem receio de ser aniquilado. Diante do deus Sete, era preciso vencer o medo e depois lançar um olhar de fogo sobre o mundo, conhecê-lo na sua violência e convulsões, tornar-se a força na sua origem, no coração do cosmos, lá onde a inteligência humana não penetrava. Sobre o altar, Ramsés depositou uma taça de vinho e um órix em miniatura feito de acácia, capaz de resistir ao calor excessivo do deserto e de sobreviver naquele meio hostil. O órix era habitado pela chama de Sete. O céu está em suas mãos, disse o rei ao Deus, e a terra sob os seus pés. O que você ordena se realiza. Provocou calor e seca. Devolve-nos a chuva do inverno. A estátua de Sete não reagiu e os seus olhos permaneceram frios. Sou eu, Ramsés, filho de Sete, quem lhe fala. Nenhum deus tem o direito de perturbar a ordem do mundo e o curso das estações. Todas as divindades devem submeter-se à regra, e você, tal como as outras. Os olhos da estátua ficaram vermelhos, e um repentino calor invadiu o santuário. Não dirija sua potência contra o faraó. Nele estão reunidos Horus e Sete. Você está em mim, e utilizo a sua força para combater as trevas e afastar a desordem. Obedeça-me, Sete. Faça chover nos países do norte. O céu foi riscado por relâmpagos e a tempestade abateu-se sobre Pi-Ramsés. Iniciava-se, naquele momento,
Uma Noite de Luta. Fim do capítulo 32. Fim de mais um bloco de capítulos e mais uma semaninha se passou com essa leitura incrível de Ramsés, volume 5, sob a Cássia do Ocidente. Meus queridos companheiros de leitura, eu confio que vocês estejam aproveitando como eu cada linha, cada palavrinha colocada nesse livro, porque é uma história incrível, um romance incrível. Deixem aí o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo, compartilha com quem você gosta, compartilhe até com quem você não gosta, mas que você acredita que vai gostar da leitura. Compartilhe para que a gente consiga alcançar mais pessoas e a nossa comunidade de leitores de Christian Jaque aumente. Terminando esse livro, vai ter mais Christian Jaque. Um grande beijo para vocês, continuem acompanhando o canal e logo a gente se encontra novamente. Tchau!